Estamos começando o Foto Coletiva, uma série de programas que vai deixar você bem informado sobre o processo criativo de vários fotógrafos. Este programa é uma iniciativa do Coletivo da Foto. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho e o processo criativo do fotógrafo Vladimir Alexandre. Mas fala um pouco pra gente, como é que foi a tua chegada na fotografia? Como é que você começou na sua vida essa sua história como fotógrafo? Sabe que a minha história na fotografia é um tanto curiosa, né? Assim, porque, diferentemente da maioria dos fotógrafos que eu conheço, eu não venho de uma linhagem ou de uma influência da fotografia anterior ao meu próprio trabalho, né? Na realidade, na minha família, a gente não teve muito acesso à fotografia, então mesmo as fotos de família são poucas, né? E a minha infância, por exemplo, tem poucas imagens, então eu tive pouco acesso nessa construção fotográfica. Na minha família não tem nenhum fotógrafo. Mas assim, sempre existiu em mim um desejo de lidar com a imagem, né? A imagem sempre foi para mim um elemento apaixonante, um elemento que me motivava, que me chamava a atenção. Então, na realidade, isso foi o que me levou à fotografia. Eu pintava antes, né? Eu gostava muito de desenhar na infância, depois passei a pintar, tentei a carreira ainda de pintor, cheguei a vender alguns quadros, mas foi exatamente no momento de profissional, de desejo de desenvolvimento profissional, que eu resolvi encarar a fotografia como uma possibilidade. Mas você tinha quantos anos nessa época? Eu estava mais ou menos com uns 20 e poucos anos, né, quando eu comecei na fotografia. E aí, quer dizer, eu tenho... isso mesmo, mais ou menos isso. Eu estou hoje com 45 anos e quando eu comecei tinha mais ou menos 20 anos. Assim, foi o desejo de fazer alguma coisa profissionalmente que me rendesse financeiramente, mas que me trouxesse prazer na lida do trabalho, né? Que eu não conseguia, assim, porque eu trabalhava com locação de veículos, eram coisas totalmente diferentes das coisas que me chamavam atenção, E eu sempre fui um cara muito emocional, muito movido pela afetividade das coisas. Pela afetividade, no caso, né? E aí me veio, num determinado momento profissional, o desejo de investir em uma outra coisa e a fotografia me apareceu como uma possibilidade. Então eu tracei umas metas, não tinha câmera fotográfica, tracei umas metas, comecei a vender coisas para comprar a minha primeira câmera. E aí... Você se lembra o modelo? Comprei uma Zenith. E foi muito engraçado porque, assim, o desejo era muito grande de comprar, mas eu não tinha recurso financeiro, né? Então tive que vender bicicleta, vender coisa para comprar a minha primeira câmera. E a minha família até criticava, porque dizia, não, eu vou largar um emprego, e eu ganhava razoavelmente bem na locadora, e eu vou largar e vou tentar fotografia. E aí, você tem certeza, né? Você nunca foi fotógrafo, ninguém é fotógrafo da família, você vai cair nessa? Não, mas eu estou pesquisando, estou estudando e tal, vai dar certo. E quando eu larguei o trabalho, eu lembro bem disso, e isso marca muito a minha profissão, porque eu larguei, comprei a câmera, e 2 dias depois que eu tinha comprado a câmera, um dia, na realidade, depois que eu tinha comprado a câmera, minha filha nasceu. Então, as primeiras fotos profissionais que eu fiz foi do nascimento da minha filha, exatamente o primeiro filme, né? Então, fica até mais fácil para eu contar os anos de profissão, porque aí é só me lembrar da data de aniversário dela, que aí fica fácil. E você sempre viu na fotografia algo como uma expressão de uma linguagem própria, de um desejo de se expressar como artista, já que você já tinha essa vivência nas artes plásticas, ou isso foi depois? Eu sempre fui muito questionador, né? A minha carreira está intimamente ligada às coisas que me movem, né? Aos temas que me movem, que são vários. Eu brinco com alguns amigos que aqui e acolá me taxam de alguma coisa, às vezes alguns dizem que não, eu sou um fotógrafo da política. Eu não sou um fotógrafo da política, né? Não, eu sou um fotógrafo ambientalista. Eu também não sou um fotógrafo ambientalista, né? Ou um fotógrafo da cultura, também não sou.
Eu sou um fotógrafo humanista, né? Então, vários elementos que afetam a humanidade me afetam. E a fotografia, para mim, é uma grande ferramenta de dizer isso, né? Então, o que mais me apaixona na fotografia? A condição de brincar com a luz, que eu acho isso incrível, a condição de transformar a luz e a condição de fazer da fotografia uma linguagem de discurso na sociedade sobre os mais variados temas. Então, eu sou um cara que passa, né, que perpassa pelo ambientalismo, né, no discurso fotográfico, que passa fortemente pela cultura, né, e por uma cultura sociológica, uma cultura que aborda o elemento, vamos dizer assim, no caso do folclore, por exemplo, aborda o folclore com esse intuito de buscar um pouco mais de profundidade sobre o sentimento, sobre a expressão do brincante, né? Sobre a profundidade do envolvimento do brincante, né? Então, no ensaio que a gente está, no Coletivo da Foto, a gente deve estar lançando brevemente, eu trabalho sobre o universo da pesca artesanal. Uhum. E é uma abordagem ambientalista sobre a essência do trabalho humano, né? E sobre uma abordagem sociológica e dos valores do indivíduo frente a um determinado tipo de produção. Uhum. Né? Isso me envolve. Né? E eu acho que a fotografia pode dar esse recado, né? Pode falar sobre isso. Então ela passa, para mim a fotografia tem esse papel de ser muito mais do que um documento. Né? Ela na realidade é uma ressignificação, né? Uhum. É uma ampliação de uma realidade que já foi posta, mas que através do olhar do fotógrafo, ela é ressignificada. Ela passa a ser atualizada, né? Passa a ser possível de revisão, né? De reflexão. Então, esses elementos, para mim, são muito importantes na fotografia. E, assim, no seu processo criativo, como é que você... Nós vamos conversar um pouco desse seu ensaio daqui a pouco, mas eu quero que você fale um pouco de outros percursos que você fez como fotógrafo, como artista. Fala pra gente, assim, quais são, vamos dizer assim, os trabalhos que você considera mais relevantes para você. Não é nem o trabalho mais comercial ou o trabalho mais jornalístico, mas você como um autor, como você está dizendo. Quais são os temas que lhe tocam e quais são aqueles trabalhos que você diz, poxa, aqui eu consegui realmente fazer o que eu queria, assim, quais... Fala um pouco assim, faz uma retrospectiva pra gente. Assim, os meus ensaios, eles são muito caros a mim, né? Assim, são processos muito profundos em meu íntimo, assim, eu sou muito exigente comigo mesmo. E não é exigente para que as pessoas gostem do trabalho, né? É muito legal ser reconhecido, de fato. Mas a minha exigência é para que eu atinja, vamos dizer assim, o diálogo que eu começo a travar comigo mesmo, né? E que eu consiga trazer à tona aquele sentimento que move esse ensaio, né? Então, não tem um ensaio em si que diga assim, esse ensaio foi um ensaio que eu cheguei onde eu queria. Eu acho que eu nunca cheguei onde eu queria, né? Eu nem sei se vou chegar onde eu quero, porque na realidade, para mim, eu sou muito mais afetivo ao discurso do caminho do que o discurso do destino, né? Uhum, claro. Então, o processo para mim, né? Ele é muito importante. Uhum. Né? E aí tem alguns ensaios para mim que são muito legais. Por exemplo, eu comecei um ensaio sobre o universo das bicicletas na sociedade, que foi um ensaio incidental, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer um trabalho de apoio à minha ex-companheira, que estava fazendo um trabalho de doutorado, e a gente foi a vários assentamentos nas 4 regiões do Rio Grande do Norte. Quando isso aconteceu, eu notava que o elemento bicicleta, ele era uma peça-chave que estava presente na infância, na juventude e na vida adulta da maioria dos assentados. Uhum. Isso me provocou o desejo de começar um ensaio, que era o que esse mundo da bicicleta, do universo cíclico, né, que tem um paralelismo aí com os ciclos da vida e tudo, podem dizer sobre a nossa sociedade, né? Porque parece estar ali paralelo, né? Mas na realidade é constituinte do desenvolvimento da sociedade.
Então eu comecei a buscar isso. E essa é que é a coisa muito bacana do ensaio fotográfico. Porque o ensaio não está posto, né? Ele te provoca. E essa provocação faz você ir a descobertas, né? A pesquisa, o desenvolvimento, a descoberta, né? E até que você chegar à exposição desse material. Já faz alguns anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho. Mais ou menos uns 8 anos eu venho desenvolvendo esse trabalho. Não foi publicado ainda. Mas é um trabalho que mexe bastante comigo, porque eu descobri muita coisa nesse meio tempo, né? Você vai descobrir que existe uma parte da sociedade que lida com a bicicleta como bem de consumo, outras como elemento de trabalho essencial, né? Algumas como meio de mobilidade, algumas como meio de inclusão, né? Por exemplo, tem os handbikers, que geralmente são pessoas que têm alguma deficiência de mobilidade e que usam a bicicleta para andar e viajam de bicicleta e tal. Isso foi muito interessante de descobrir. Eu fotografei, por exemplo, um grupo de monociclistas em Mossoró. Você imaginar que aquele monociclo que você vê nos circos podem sair e virar um elemento de lazer numa sociedade. Então, essas coisas que me motivam, né? E eu perpasso por muitos outros elementos, né? Eu tenho um trabalho no folclore, que é um trabalho que me dá muito prazer, que é descobrir os elementos do folclore na sua base. Então, os ensaios que eu faço do folclore, geralmente eu gosto de ir antes da apresentação, eu gosto de ir na casa do brincante, eu gosto de ver a indumentária antes de que ele vista, né? Até a hora da brincadeira. Então, porque aí eu acho que a gente consegue expor elementos que são muito importantes para que a sociedade tenha acesso ao valor daquilo. Quando a gente fala brincante, muita gente relaciona a brincadeira, né? E a brincadeira perde um pouco, entre aspas, o valor, né, do ponto de vista cultural, porque pensa, não é uma coisa séria. Mas ao contrário, né, o brincante ele é uma expressão social das mais sérias, né? Que ali está a raiz de um povo, a ancestralidade de um povo. E todo um trabalho de produção, de pré-produção, até chegar no momento da brincadeira, vamos dizer assim, né? Pois é, tem todo... É isso que você está falando aí, de mostrar. Tem religiosidade, relação familiar, relação com o lugar de fala, né? Relação com o seu território, né? Tudo isso está no universo do brincante, né? E ninguém melhor do que a fotografia e o audiovisual pode trazer isso para a percepção com mais intimidade do público em geral. Então, acho que esse é o papel, vamos dizer assim, de certa forma militante que a gente acaba fazendo na fotografia, porque você consegue romper uma barreira que a sociedade coloca, que deixa tudo no superficialismo, especialmente nos dias de hoje, né, que a gente lida com redes sociais, com notícias tão superficialistas, né? E a gente pode trazer um pouco mais da profundidade desses trabalhos. Legal. Então, assim, você se expressa, né? Você se doa ao seu trabalho, mas como é que tá sendo construído isso? Você faz um planejamento, você estuda sobre aquilo, você se prepara. Como é o seu processo? Até, vamos dizer assim, um processo de preparação até o momento do clique e depois o processo posterior ao momento do clique. Como é que você funciona? Como é que você tem algum método ou... Aí tem um conflito da realidade pragmática com a vontade de fazer, né? Porque assim, a vontade de fazer é cair na poesia, né? Então, ir fazer o subjetivo, ir para cima e descobrir o mundo que tá ali te emocionando. Mas a vida não é só emoção, né? Aí a gente tem que sacar que tem que pagar as contas no final do mês e tal. Então você tem que, ao mesmo tempo que é preciso fazer um planejamento, é preciso coragem, na realidade, né? Porque você tem que fazer um planejamento da sua vida pragmática, vamos dizer assim, essa vida de pagar as contas, né? E algumas vezes fazer algumas concessões, né? E isso a fotografia nos ensina também, especialmente a fotografia que eu gosto de fazer, que é a do corpo a corpo, a do contato direto,
Porque o contato direto com o homem do sertão, com o brincante, né, com, no caso, o pescador artesanal, você aprende sobre valores, né? E aí a gente que está na cidade, que é muito ligado aos valores capitais, consegue fazer uma migração desses valores. E isso aí é muito importante para o fotógrafo, né? Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão dos valores capitais, dos valores financeiros, da sua infraestrutura, para ir para o meio do sertão, sofrer, né? Passar muito calor, noites sem dormir direito, né? Dormindo mal, viajar, passar alguns perrengues, se machucar às vezes em situações, né? Em busca de uma boa fotografia, mas com o intuito de atingir aquele teu objetivo. Então eu faço alguns planejamentos, né? Eu geralmente coloco, eu sou muito de metas, né? Então eu gosto de colocar metas. Tal ensaio, esse ensaio A está no processo, então esse eu deixo ele acontecer mais na paz. Em um determinado ensaio tem mais urgência, então esse aí eu coloco data de ida, data de volta, quanto que eu vou gastar, quanto que eu não vou gastar, o que eu vou, né, quais os prazos, por exemplo, que eu não vou poder estar a serviço trabalhando para um determinado cliente, porque eu vou estar trabalhando para esse ensaio, né? E aí eu faço dessa forma e vai funcionando, né? Aos trancos e solavancos, tem a lida da fotografia no Nordeste não é nada fácil, todo mundo sabe, pelo menos nós, né, fotógrafos, sabemos, mas a gente vai tocando e tem acontecido as coisas. Uhum. E o pós? Como é que você lida com o pós? A seleção, a edição, você mesmo faz? Você na hora do clique já tem uma ideia daquela imagem? Como é que... Eu sou um fotógrafo rígido comigo mesmo, como eu tinha comentado antes com você. Eu não gosto de corte nas minhas fotos, por exemplo. Então, para mim tem que funcionar, o ideal é que funcione assim, o enquadramento que eu estou na câmera no momento da fotografia deve ser o melhor enquadramento, porque eu não vou querer dar cortes, né? Eu faço muito pouco tratamento na minha fotografia, né? Não gosto de muitos recursos de alteração na imagem, né? Só pequenas correções de cor. Eu gosto de as coisas muito próximas ao que eu encontrei no real. Esse é o meu padrão de trabalho, de captura do processo, né? O trabalho você acha que você aprendeu isso ou você incorporou isso por conta do fotojornalismo ou é algo... Eu acho que sim, eu acho que vem muito do fotojornalismo, porque foi a minha maior escola, na realidade, o fotojornalismo. Porque eu tenho... Engraçado que a minha estrutura, como fotógrafo de pensamento, né, ela tem 2 pilares que mexem com os meus processos, né? Um é que eu saio da pintura, né, e eu pintava surrealismo, então o processo poético, o processo do sentimento afetivo, ele mexe muito com o meu processo. Mas o fotojornalismo trouxe essa coisa da urgência de dizer do jeito que está se apresentando, né? E aí tem essa mistura, eu acho, o meu trabalho tem essa mistura. No pós, a edição para mim é muito sofrida. Porque como eu sou exigente com o meu material, eu geralmente acho ele todo ruim. Eu sou assim. Às vezes eu fico até meio envergonhado, porque assim, eu chego, apresento para um amigo e tal, porque o material tá massa, tá lindo, e eu fico olhando assim, você tá vendo o que de lindo é isso? Eu não consigo, eu não me apaixono pelo material inicialmente. Eu sei que tá bom, porque acima de tudo eu sou um fotógrafo técnico. Então, eu aplico, eu estudo muito técnica, estudo muito iluminação, eu uso luz artificial de uma forma que ela não apareça ser artificial na fotografia. Então, é uma luz que por mais que eu use vários flashes, ela some na fotografia, né? Parece ser uma luz de janela e tal, eu gosto disso. Utilizo muito das técnicas de iluminação, mas não basta isso, né? Para mim nunca basta ser uma boa fotografia, esteticamente ser uma boa fotografia. Ela tem que me puxar por uma coisa que me emocione, que me motive. E isso não acontece de cara. Eu faço um material fotográfico,
olho ele meio atravessado, então eu preciso deixar ele descansar. Meu processo é esse. Eu olho, faço, por exemplo, se eu viajar hoje, eu vou passar 4, 5 dias fotografando. Quando eu olhar, eu descarrego o material, faço pouca crítica sobre ele, porque eu sei que se eu for fazer, eu vou descartar quase tudo. E eu deixo para fazer uma análise depois com a cabeça fria, vamos dizer assim. E aí é quando eu começo a encontrar fotos que eu digo, poxa, essa foto aqui realmente é uma foto que mexe. Então. E aí essas fotos eu vou fazendo edições. Geralmente eu faço mais de 2 ou 3 vezes esse exercício. Geralmente o meu pode se dar aí. E aí eu vou tirar o material que vai para algum tipo de tratamento, né? E depois fazer a sequenciação mesmo, assim, de dizer quem é a primeira foto do ensaio, quem é a segunda, quem é a terceira, qual é a narrativa, né? Acho que é por aí. Legal. E voltando então para o seu ensaio aí dos pescadores, né? Da pesca tradicional. Como é que você chegou nesse tema? Como é que... Rapaz, a pesca artesanal sempre foi um encanto para mim, né? Eu gosto de viajar, gosto de natureza e é inevitável que você, andando pelo litoral do Nordeste, não se encante com o universo da pesca, né? É esteticamente muito apaixonante, né? Só que como eu tenho essa característica de querer me aprofundar nas coisas, eu sempre faço uma foto do pescador e sento lá do lado dele para conversar alguma coisa. E algumas vezes eu fiz isso. Quando você faz, você começa a entrar no universo do pescador. E você começa a se questionar sobre diversas coisas. Uma das coisas que me move para fazer um ensaio desse tipo é que os valores do homem do mar são valores que às vezes se distanciam muito dos homens da cidade, né? A lida com os animais marinhos, a percepção, porque o pescador, ele é uma criatura humana que ele está mergulhado no mar e sensível ao planeta, né? E a gente está tão distante disso, né, nos dias de hoje, tão distante, né? O ciclo da lua, o ciclo da maré, né? O cara sabe o ciclo da lua, o cara sabe em cada mês o movimento da lua, o que essa lua vai provocar nas marés. Uhum. Ele sabe qual é a maré mais alta do ano. Ele sabe qual é a maré mais baixa, ele sabe a maré de areia, que é quando a areia sobe junto, né? O cara, eu já fiz, eu tinha como cliente a Petrobras, ainda é meu cliente hoje em dia, mas eu fiz muitos trabalhos, tive contratos com a Petrobras, e você vai numa plataforma a 50 quilômetros da costa, onde você não vê onde mais está a costa, né? A costa some. E você vê um pescador numa canoa dessas pequenas canoas, pequenas embarcações, nesses lugares, pescando. E o cara sabe onde está, sabe quanto tempo para ir, quanto tempo para voltar, sabe do suprimento dele. Isso é muito importante, né? O cara não precisa de GPS, não precisa de para se localizar daqueles equipamentos que os navios usam para ver a profundidade, né? Não sei o quê. Ele sabe onde está o peixe. As pedras, né? Que tem muitas pedras de pesca. Muitas pedras, né? Que usa. Ele sabe onde é que tem barcos afundados e tudo. E eles sabem de uma forma que chega muito próximo a nós, né? Pelo menos a nossa vã ignorância sobre os mares, chega muito próximo a um elemento mágico. Parece uma espécie de magia, né? O cara sabe que há tantas braças de milha, que é uma coisa que só ele sabe medir, né? Ali tem um barco que está afundado e que serve de arrecife natural, que ali dá milhões de peixes para que ele possa pescar, né? E ele sabe quando vem uma tempestade, né? Então, esses elementos são muito fortes para mim, né? Sempre foram muito fortes. Os meus ensaios, eles sempre tiveram bastante tempo de produção, né? Assim, eu dedico alguns anos aos meus trabalhos. Esse da pesca artesanal em si, ele é um ensaio que começou há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, e que foi motivado por essa sensação de poder repassar o sentimento do que é a pesca. Por uma provocação contemporânea, né? Hoje você vai a uma praia, como a praia de Ponta Negra, aqui perto da gente, e você percebe que há um espaço cada vez menor dedicado ao uso desses homens, né? Então,
cada vez menos espaços há para os pescadores artesanais. A influência da pesca industrial, né? E os próprios valores são muito questionados pela modernidade, né? Por esse mundo consumista, né? Esse universo da produção industrial. E eu percebo que a pesca artesanal tem muitos papéis, né? Porque você veja bem, o que seria de praias que são icônicas, por exemplo, como o Diogo Lopes em Macau, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, se você não tivesse naquela bela paisagem os homens e sua pesca, né? São elementos naturais, elementos paisagísticos, elementos culturais, extremamente fortes e necessários para demarcar a nossa ancestralidade. Porque, afinal de contas, existe um papel de estrutura social que está implícita ali nos homens do mar, né? Porque o que se deu, se você parar para pensar, a nossa sociedade foi desenvolvida pelo mar, né? Porque o homem foi descobrir o avião muito depois, né? As primeiras trocas de culturas no mundo todo foram dadas através de tribos que conseguiam fazer travessias cada vez maiores, encontrar outras e fazer trocas culturais. E é daí que nasce a pesca artesanal, da necessidade de manter a estrutura de vida humana, né? O desenvolvimento tem uma raiz muito forte na pesca, né? Na navegação, nessa estrutura. Então, eu sinto muito hoje que as pessoas não consigam perceber que existem valores que devem ser permanecidos, não porque eles geram mais ou menos recursos financeiros, mas sim porque eles geram muito mais valores humanistas, valores humanitários, valores sociológicos, né? Valores que determinam o nosso lugar, né, no mundo, né? E eu acho que a pesca, ela traz tudo isso à tona. Mas, infelizmente, a gente vê isso se escasseando. Eu falo isso no texto que acompanha o meu ensaio. E aí eu acho que a fotografia vem com esse papel, né, de ser um registro disso e, ao mesmo tempo, de provocar essa reflexão, né? E das imagens que você, assim, quais são algumas imagens que você pode comentar um pouco do processo criativo nelas? Nesse material, eu tenho uma abordagem muito forte na estética da pesca, né? Algumas imagens que vocês vão ver. Diogo Lopes, por exemplo, porque Diogo Lopes é uma região pesqueira, né? Onde ainda muitas pessoas, muitas famílias sobrevivem da pesca, né? E aí tem esse apelo estético que acompanha e humanista, né? Essa coisa da força, né? Que eu procuro trazer, do homem que pega a rede, que puxa sol a sol, né? Da pesca de arrastão, né? Você vai ter o próprio pescador solitário, né? Imagem da pesca solitária mesmo, com a vara de pesca lá, pescando um a um cada peixe para o seu sustento, para o sustento da sua família ou por lazer, né? Que na realidade, no universo da pesca, o produto não tem essa urgência de ser fruto para um determinado lucro. Ele é principalmente objeto do sustento ou do prazer, né? E aí, no segundo momento, é que ele vai ser, de fato, um elemento econômico mesmo, de desenvolvimento econômico para a venda. E isso aparece nessas imagens, né? Isso aparece nessas imagens. Aí eu vou ter imagens de Ponta Negra, da pesca de Ponta Negra, né? Que ainda resiste nos dias de hoje, com todas essas limitações, mas ainda resiste. E vou trazer elementos, inclusive, naturais, alguns elementos de pássaros, por exemplo, que são provocações para essa percepção, né? Porque quando você fala da pesca, você está falando do que engloba o universo da pesca, que é o ambiente, né?
O pescador, ele sabe que determinado pássaro que está voando numa determinada área é porque ali tem bastante peixe, porque ele vive de pesca também, né? Além de que todos esses elementos juntos são elementos paisagísticos incríveis, né? E aí eu trago esse discurso, na realidade, é quase um apelo à beleza, vamos dizer assim, da lida com a pesca, né? Eu vou tratar no texto, vamos dizer assim, sobre a problemática e vou tratar na fotografia sobre a beleza da estética dessa lida do trabalho, né? Uhum. E o que é que você diria para alguém que vai ver o seu material? Você já falou um pouco do seu processo criativo, mas o que é que você teria de uma mensagem para falar para as pessoas que estão conhecendo o seu material, que estão visualizando suas fotografias? Pare em cada fotografia, procure ver o que não está óbvio. Eu acho que esse é o desafio que eu busco na fotografia. E eu acho que é o melhor que cada pessoa que olha uma fotografia minha pode fazer. É parar e viajar e perceber o que não está posto de forma óbvia na fotografia. Que é assim que se lê fotografia. Muito bem. Legal. Foi uma alegria estar aqui com você. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado também. Então, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a sua audiência e a presença de Vladimir Alexandre, que conversou conosco aqui. Esse programa é uma iniciativa do Coletivo da Foto. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte, através da Fundação Zé Augusto, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo e Governo Federal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.